Muito boa noite, rainha. Sejam bem-vindas à nossa super live improvisada de sexta-feira. Vou esperar todo mundo ficar entrando aqui. Logo vou chamar a nossa querida convidada, a pastora Sandra Helena, que vai fazer nossa live de hoje. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Por aqui tá acontecendo realmente tudo ao vivo. A Sara tá acordada, tá no colo do Jonatas, o Levi tá por aqui. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês, já pega esse insight. Se a gente for calcular demais o risco, a gente não faz nada. Então, mesmo com as crianças acordadas, mesmo com coisas para fazer, a gente tá aqui cumprindo a nossa palavra. Eu vi que a pastora Sandra já entrou na live. Essa live vai ficar salva. Eu sei que foi improvisada e muitas pessoas vão entrar para assistir depois, tá bom? Boa noite, Jonatas. Boa noite para outra Sandra que entrou. Seja bem-vinda, Sandra Rodrigues. Deus te abençoe. Aqui entrou também a Nina. Oi, a Nina ali, ó. Conheço a Nina aqui do Centro de Canabarro. Deus abençoe, é uma querida. Deus abençoe vocês. Essa live vai ser imperdível. Eu já vou convidar a pastora Sandra para entrar aqui, que a gente está com pouco tempo hoje. Vamos convidar pelo menos mais 5 pessoas aí no perfil de vocês, tá? Vocês têm alguma melhor amiga que vocês amam muito? Convidem elas para entrar aí. Minha cunhada Stephanie, saudade já. Stephanie, compartilha essa live aí com as tuas amigas no Instagram. Vai ser um conteúdo para agregar bastante valor. Aconteceu alguma coisa aqui que tá preta minha tela. Me ajuda que tá o meu... É a Sandra que tá aqui escura, eu acho. É a Sandra que tá escura. Pastora Sandra, liga a luz. Liga a luz. Tá escuro, não dá para te ver. Suelen, boa noite, Suelen, ali do centro. Eu vou convidar de novo a pastora Sandra. Deus abençoe, Suelen. Convida mais amigas aí para entrar com nós. Vai ser bem legal a conversa hoje. A pastora Sandra é de São Paulo. Convidei ela para entrar de novo aqui. Tá? Não sei se ela está conseguindo entrar. A pastora Sandra, gente, ela é de São Paulo. E ela não é só uma pastora para mim, ela é uma amiga minha mesmo, né? Foi ela quem me ajudou no meu processo para me casar. Ela é madrinha de casamento minha e do Jonatas, ela é madrinha da Sara também. E ela é esposa do pastor Tiago, que teve esses dias pregando aqui na igreja do meu pai. Uma mulher muito sábia, de oração, de propósito. E ela que me auxiliou quando eu fui me preparar, né, o meu espiritual para o meu casamento e para a nova fase da minha vida, né? A gente falou quarta-feira com uma terapeuta emocional, né, que cuidou do meu emocional. E a pastora Sandra cuidou da minha parte espiritual. Boa noite, vão entrando. Eu vou pedir para o Jonatas aqui mandar uma mensagem para a pastora Sandra para ver por onde que ela tá, se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa no Instagram dela, que eu não estou vendo mais ela por aqui. Mas, gente, vamos conversar um pouco até que ela entre aqui. Foi tudo improvisado, tá? Eu e a pastora Sandra, a gente está com um projeto de fazer algumas lives com assuntos sobre casamento, relacionamento para vocês. E a gente decidiu hoje fazer essa primeira live. Foi improvisado. Mas a gente acredita que Deus está conduzindo as coisas e que a gente vai conseguir agregar bastante valor para vocês. A pastora Sandra entrou, deixa eu convidar ela aqui de novo, vamos lá. Vocês conhecem alguém que está precisando escutar algo sobre casamento? Boa noite, Sandra. Pai Senhor, boa noite. Espera um pouquinho que o Gabriel vai arrumar aqui para mim. Tá bom. É que acho que a câmera tá escuro, né? É que a câmera tá ao contrário. Deixa eu ver como que eu faço aqui para eles virar. Peraí. Osana, Deus te abençoe, querida. A Osana entrou também. Vão compartilhando essa live, gente. A pastora Sandra é uma bênção quando se trata do assunto. Agora sim. Relacionamento. Oi? Tudo
Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom que tu conseguiu entrar aí. Deus te abençoe, pastor. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Mas eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Mas tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu tô te vendo. Você tá me vendo? Tô te vendo. Tô te vendo sim. Tá linda. Tá bonita. Pastora. Uma correria aqui. Pensa numa correria que é o dia a dia, né? É uma correria. Mas vencemos. Não é fácil não, né? Eu acabei de falar aqui antes de você entrar. Se eu fosse calcular muitos riscos, eu não estaria aqui fazendo essa live. A Sara não dormiu, tá no colo do Jonatas. O Levi tá brincando, mas eu decidi fazer um compromisso comigo mesma e com a minha audiência, com as pessoas que estão no meu Instagram. E a gente tem que ter palavra. Então, independente dos imprevistos, a gente vai estar aqui cumprindo o propósito que Deus deu para nós. E quem entrou nessa live hoje, eu tenho certeza que Deus preparou essa pessoa para ouvir esse conteúdo sobre relacionamento. E eu queria pedir, pastora Sandra, eu vou tirar meu blazer, que eu estou com muito calor aqui. O vidro está fechado, eu fechei. E eu vou tirar meu blazer aqui. Eu quero pedir para tu se apresentar, pastora Sandra. Essa live vai ficar salva, depois mais pessoas vão ouvir. E eu quero que tu conte o teu testemunho. Porque o teu testemunho transformou a minha vida. Eu falei aqui pro pessoal, tu foi a pessoa que cuidou do meu espiritual no meu processo de oração para me casar, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então a tua história é muito impactante e eu quero que tu conte para nós quem tu é e qual é a história do teu casamento, tá bom? Em primeiro lugar, Gi, eu quero assim agradecer por essa oportunidade que você está me dando, viu? Me sinto assim tão feliz de poder participar da sua live, como eu disse lá, que brotou no coração de Deus, né? Então eu estou muito feliz, realizada, feliz de te ver bem, né? E compartilhar um pouquinho da sua vida, apesar que eu estou meio distante, né? Com a correria, mas eu sou da cidade, eu nasci na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, e hoje eu moro em Araçatuba. Da minha cidade que eu moro, 350 quilômetros que dá da minha cidade. E a verdade é que há 16 anos atrás, né, eu sou casada há 19 anos, tenho 3 filhos, 2 netinhos maravilhosos, né, e sou assim uma mãezona. Eu sou hoje da igreja Getsemane, né, aqui de Araçatuba, eu congrego há 4 anos lá, e para honra e para glória do Senhor, Deus ele tem cumprido, né, algumas promessas que ele tem feito na minha vida e na vida do meu esposo. Mais ou menos há 16 anos atrás, eu não era crente, eu não queria ser crente. Aliás, ser uma cristã não estava nos meus planos. Quando eu vi aquelas moças passando de vestidão, de cabelão, eu falava, eu nunca quero ser crente. Porque não era o meu estilo de vida. Presta bem atenção. Não era o meu estilo, não era aquilo que eu queria para mim. Eu vim de uma família católica, bem católica mesmo, mas a minha mãe sempre gostou do espiritismo. E quando eu fiquei na adolescência, eu ia atrás das cartomantes, ler cartas, essas coisas. Então, crente não era o meu plano, né? E aí, quando eu conheci o pastor Tiago também não era cristão, ele era cantor de pagode, eu acho que ele já até deu esse testemunho aí, né, pro pessoal aí. As irmãs que estão entrando aí, Deus abençoe todas as irmãs queridas, né, tem um monte de gente aí que tá ouvindo, aqui também. E aí eu conheci ele num posto de gasolina, e só ele conseguiu abrir lá aquele negócio onde que coloca combustível, aquela parte lá. E aí a gente começou a se relacionar, e começamos a namorar, depois de um certo tempo ele foi pra minha casa. Eu falo que ele que se infiltrou lá na minha casa, viu, Gi? Eu falo pra ele, eu nem gostava de você. E aí a gente começou a ter um relacionamento. Nesse meio de tempo, eu engravidei do Gabriel. E veja bem, a minha gravidez, ela não foi desejada. Porque eu já tinha 2 filhos que já era grande, eu já vinha num casamento, o meu esposo havia morrido de câncer, eu já tinha uma vida estabilizada. Sim. Então, para mim, uma gravidez naquela época não era o que eu queria. O pastor Tiago queria uma criança, porque ele era jovem ainda, ele é mais novo do que eu.
E ele queria ser pai. E eu falava, não, ainda né, cedo. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da boca da gente. É verdade. Porque a palavra que a gente lança da boca da gente, ela é bênção, ela é maldição. E às vezes maldição para nossa vida mesmo. É verdade. E aí, naquele meio de tempo, eu tomava remédio, mas aí começou a me fazer mal, eu parei de tomar o remédio, e naquela parada do remédio eu fiquei grávida do Gabriel. De 38 anos para 39 anos eu já estava grávida. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito nervosa. Fiquei muito nervosa. Falei para ele, olha, agora eu tô passando mal. Eu passei os 9 meses do Gabriel, eu passei deitada numa cama. Sim. E quando não era na cama, era numa rede que eu tinha na minha casa. Uhum. Eu peguei muita raiva do meu marido. Eu vou contar aqui a realidade, tá? Não tem nada aqui formal, é a realidade. Até para as pessoas verem que a gente, eu digo assim, pessoas de igreja que pregam ou que tem uma carreira, também tem problemas. Nós não vamos ter A gente fica muito vulnerável na gravidez, né? Quando você deseja uma gravidez, é diferente, mas eu não desejei aquela gravidez. Então, eu fiquei muito vulnerável, fiquei muito irritada, eu peguei uma raiva dele, ele passava perfume, eu falava assim, sai de perto de mim, tá dando ânsia. Ele chegava perto de mim e falava assim, tá boazinha? Eu falei, sai daqui porque por sua causa eu tô inválida. Eu ficava muito na cama. O Gabriel, ele nasceu com 4 quilos, ele era um menino muito grande, muito saudável. E, enfim, quando ele nasceu, eu admirei ele, aquele amor de mãe, né, Gi, que você sabe que é isso, né? Aquele amor de mãe, eu olhava aquela criança bonita, eu me apaixonei por aquela criança, eu mostrava a ele, assim, na maternidade, um presente que Deus havia me dado. Porém, quando ele tinha 6 meses de idade, de vida, ele começou a não dormir, ele passou a chorar muito à noite, febre alta, levava para o médico, não sabia o que tinha. E quando o médico foi descobrir, ele já estava com leucemia. O sangue dele já estava virando água. Sim. Aí naquele dia que eu fui, na minha cidade tinha um local que se chama Hospital Escola, levei ele para o hospital, e ali foi constatado essa enfermidade dele. E a médica disse assim para mim, mãe, você tá sozinha? Eu falei, não, tô com meu esposo lá fora. Ela falou, olha, é o seguinte, o seu filho daqui, ele vai ser internado, ele vai ser encaminhado para o neonatal na Santa Casa. O estado dele é gravíssimo. Eu já vou te adiantar que não tem cura e você se prepara, porque é questão de dias você vai enterrar o seu filho. Não. Essa foi a palavra que veio para uma mãe que ali já estava amando o filho, que ali já estava com todas as suas expectativas, né? E eu me desesperei naquela hora. Até então, Gi, eu não conhecia o Senhor, né? Até então, eu não sabia realmente o Deus que eu iria conhecer. Sim. Naquele dia, eu me desesperei muito, né? Eu falei, meu Deus, a minha vida acaba aqui, né? Porque você concorda comigo que não é natural uma mãe enterrar um filho? Claro que não. Não é normal, né? Nós não podemos ser tão egoístas a um ponto de dizer, ai, eu vou aguentar. Não, não é natural. É devastador para uma mãe isso daí. Então ali eu vi o processo dos médicos e de Deus. Porque o médico ali, a médica furava muito ele, não tinha veia. Ele sofria, ele estava debaixo de uma tenda, eu me desesperando, eu ali naquele momento terrível de dor. E até então, sem acreditar no Deus que eu ia conhecer. Porque né? tu não Até que um dia, fazia já 21 dias que ele estava internado, naquela situação, né? Aí chegou uma enfermeira que era cristã. E ela foi pegar a veia do Gabriel e não pegava, porque ele estava com uma anemia muito grande. E ela disse assim para mim, olha, eu vou levar ele para outro lugar, porque nós vamos ter que abrir aqui a cabeça dele, puxar uma veia para colocar o soro. E eu gritei muito. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ele já tá sofrendo demais, 21 dias, eu não vou aguentar. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Ela se virou para mim e ela disse assim para mim, você é cristã? Eu falei assim, não. Ela falou, então, se você fizer um propósito com Deus, se você entregar a tua vida para Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai curar o teu filho. Ele vai salvar o teu filho. E eu não dei muita atenção. Nesse momento, o pastor Tiago estava ligando para a mãe dele. A mãe dele já era cristã,
a mãe dele pregava pra gente, né? A irmã dele começou a servir a Deus, e depois a mãe dele saía de Araçatuba e ia até São Carlos pregar pra gente. E quando ela chegava, eu falava assim, meu Deus, já vem essa mulher de novo pregar. Olha a roupa dela. E aí, o pastor Tiago ligou para ela e disse assim, mãe, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho. Ele está em estado grave. A enfermeira falou que a situação dele é complicada, a médica falou que é complicada. Ela falou, olha, essa noite eu tive um sonho e eu vi a sepultura dele aberta. Se vocês não se entregarem, ela falou a mesma palavra que a enfermeira falou. Se vocês não entregarem a sua vida a Cristo, Deus vai levar o teu filho. Essa foi a palavra. Eu, quando ele veio e falou isso pra mim, eu fiquei sem chão. Aí eu falei pra ele, eu quero entregar hoje, eu quero fazer então esse propósito hoje, eu não vou aceitar, eu não vou aguentar enterrar essa criança, meu filho, ele é tão saudável, ele é tão lindo. E aí eu fui, sabe aquelas capelinhas que tem na Santa Casa? Sim. A primeira capelinha que nós vimos, eu e o pastor Tiago se ajoelhou. Porque a Bíblia diz que a fé, ela move o coração de Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se esperam. Então, naquele momento, eu não estava vendo nada, mas eu estava com fé. Eu estava crendo naquela palavra que foi lançada para mim. E aí eu ajoelhei no chão e fiz essa oração. Eu falei, Deus, porque o que Deus ama é um coração sincero. É verdade. Né? Ele não olha para a nossa aparência, ele não olha, ele não vê nada. Ele vê o nosso coração, porque ele é o único que pode entrar e sentir o que o nosso coração está sentindo. Sim. Então eu disse assim, Senhor, eu não te conheço verdadeiramente. Eu nunca te conheci, Senhor, porque eu não te sirvo. Mas se o Senhor me der uma oportunidade de te conhecer, se o Senhor me der uma chance só e fazer um milagre na vida dessa criança, eu prometo que eu vou te servir. Eu vou te adorar, eu vou te exaltar, Senhor. Eu vou para a igreja, eu vou me vestir como crente. Eu não gosto, mas eu vou me vestir como crente. Eu vou ser uma serva. Eu nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu nunca mais eu vou para baile, porque eu gostava muito de ir para baile. Eu, pastor Tiago, nós dançava muito, tinha um clube lá. Que a gente, eu até quebrava o salto da minha bota, de tanto que eu dançava. E ele me virava pra cá, me virava pra lá, e a gente dançava a noite inteira. Mas aquele dia, o meu coração, ele estava ativo para Deus. Ele estava ativo para Deus. Nós temos que ter um coração ativo para Deus. E crer na promessa. E aí eu disse assim, então Deus, eu faço esse propósito com o Senhor. Eu faço essa promessa, eu me ajoelhei, eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, é mais fácil o Senhor fazer esse milagre. Porque o Senhor entende que se o Senhor fizer para mim, eu não estou mais ganhando. Mas se o Senhor fizer para mim, o Senhor vai ganhar a minha alma. Mas se o Senhor não fizer, eu vou servir a Satanás, eu vou para o mundo. O Senhor está entendendo, Deus, que se o Senhor fizer, eu vou ser sua serva. Se o Senhor fizer, vai ser 2 almas que vão para o inferno. Eu vou para o inferno, porque eu não vou mais acreditar que existe um Deus que faz milagre. E aí, eu fiz a minha oração, o pastor Tiago fez a dele. Quando eu estava voltando para ver o meu filho, a enfermeira veio de encontro comigo. Aí ela falou assim, seu filho vai para a intensiva. Ele piorou. Falei, como assim? Piorou? Falei, mas peraí, mas eu acabei de falar com Deus? Porque a gente não espera o tempo, né? Não. A gente não espera Deus agir. A gente quer ir à frente de Deus. Então eu achei que eu, falando aquilo, naquele momento, a vitória era certa naquele momento. Mas Deus estava provando o meu coração. Ele estava provando a minha fé. E aí eu falei, meu Deus, eu acabei de me entregar a vida. Aí ela falou, olha, vai para sua casa. Se eu entrar em contato com você, porque já teve o óbito, você pode vir. Passou-se, eu fui para minha casa. Eu estava na minha casa quando a ligação veio. Quando eu vi aquela ligação, eu falei, meu Deus, o Senhor levou meu filho, né? O Senhor levou meu filho, nada me resta, a não ser ir lá, pegar o corpo do meu filho e enterrar. E aquele momento foi um momento muito difícil para mim.
Foi o momento que eu saí da minha casa para ir até o hospital com meu coração quebrado. Uma mulher totalmente desorientada, desequilibrada. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou: olha, eu te chamei porque o teu filho teve uma melhora muito grande. Teu filho não vai precisar ficar na intensiva, ele não vai ficar nos aparelhos. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas o seu filho ele reagiu muito rápido à medicação. E ele vai para o quarto e daqui a pouquinho, daqui uns dias, ele vai para casa. Glória a Deus, aleluia. Deus é um Deus de milagre, né? Naquele dia, eu entendi quem era Jesus Cristo na minha vida. Só que, no meio de tudo isso, Gi, quando eu comecei a servir ao Senhor, eu passei por muitas batalhas, por muitas lutas travadas, inclusive no meu casamento. Sim. Porque quando nós pedimos algo para Deus, nós pedimos porque nós queremos aquele algo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, tá? Nós queremos porque nós queremos aquilo. Só que nós esquecemos de pedir para Deus paciência, temperança, fé, para poder lidar com a promessa que Ele nos entrega. Hoje Porque eu falei Ele entrega sobre aquilo que a isso no gente meu pede. Instagram. Ele Hoje pede eu falei sobre isso. aquilo que a gente entrega. Mas junto com aquilo que Ele entrega, vem o processo. Sim. E você falou isso para mim. Ai, ontem eu estava cansada, pastora. Eu estava com a Sara, tinha que fazer comida. Mas espera aí, quando você pediu um bebê para Deus, quando você pediu seu casamento, um bebê para Deus, você sabia que você ia ter um bebê, que ia chorar, que você ia amamentar, que você ia trocar a fralda, que é isso, que é aquilo. Só que nós não lembramos disso. Sim. Nós lembramos que nós queremos aquilo. E é isso que a gente precisa trabalhar em nós. Começar a entender que existe o propósito, existe o milagre, existe a cura. Mas no meio de tudo isso existe processo. E processos são para ser vividos. Exatamente. Entendeu? Processo é para ser passado. Existe um propósito na dor, né? A dor, ela nos amadurece. Porque quando tu conta a tua história aqui, a gente se emociona, fica arrepiado. E é bonito de ouvir agora, vai impactar tanta gente, mas no momento que tu estava vivendo aquilo, tu não conseguia enxergar o hoje. Tu não conseguia olhar para onde Deus estava te direcionando, que ia ser para esse futuro agora. Então, isso fica de aprendizado para quem está assistindo a gente agora. Eu quero te dizer, se tu tá passando por uma dor, por um problema, se tu fixar os teus olhos só no teu hoje, tu nunca vai conseguir ser grato pelo milagre que já aconteceu. Porque já aconteceu. Só precisa vir para o mundo físico aquilo que tu já venceu no mundo espiritual. E nós que temos histórias fortes hoje aqui que a gente está conversando, a gente é um exemplo disso. Né? Um dia eu vou contar a minha história também, o que eu passei, o meu testemunho, que a pastora Sandra sabe. Foi terrível o que eu passei. Naquele momento, se eu não tivesse realmente certeza de quem era Deus na minha vida, eu não estava aqui hoje contando podendo fazer essa live, eu não tinha como ter certeza naquele momento da vitória que Deus ia dar na minha vida. Mas Deus faz. E até a sua gravidez, né, Gi? Sua gravidez foi bem conturbada, né? Você passou por um... Porque o inimigo, é aquilo que nós estávamos falando, o inimigo, ele não dá uma trégua, né? Eu falo assim que nós que somos mulheres de Deus, somos profetas, nós nunca temos um descanso. Você percebeu? Não. Quando tá tudo bem, quando vai indo tudo bem, sempre acontece alguma coisa. Sempre vem aquele vento para nos desanimar. Mas porque para a gente chegar até aqui... É por causa do propósito. Porque o diabo vai tentar nos parar. Só que, olha só que interessante isso. O diabo ele vai tentar mentir pra gente a todo momento que Deus quer pessoas perfeitas. Por quê? Porque a humanidade quer o bonito, quer o perfeito. As pessoas cobram isso uma das outras, a perfeição. E no meio cristão, muito se é falado. Quem tu é para falar alguma coisa se tu não vive um casamento perfeito? Essa é a maior mentira de Satanás. Que Satanás tenta colocar na nossa cabeça. Eu estava bloqueada para falar de casamento porque nós não temos um casamento perfeito, porque tem desavenças. E aí Deus falou para mim, quem disse que eu espero perfeição de ti? Eu espero pessoas arrependidas, não perfeitas. Se a gente for esperar o perfeito, a gente nunca vai falar nada para ninguém. E o meu maior sucesso
E o meu único sucesso hoje é o casamento. É o casamento. É um desafio o casamento, né? É um casamento. Sabe por quê? É porque a gente não teve a experiência do casamento. Ninguém falou pra gente assim, ó, é o seguinte, hein, Gi? Você vai casar com o Jonathan, mas o Jonathan é assim, 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 assim. Porque nós nunca conhecemos o ser humano. O ser humano, ele se revela. Então, imagina, a gente trabalhou muito com casamento e a gente dizia assim, imagina duas pessoas diferentes vivendo na mesma casa. Briga, tem que comer junto, você fazer comida, dormir na mesma cama, é um desafio. E é uma hipocrisia dizer assim, ah, mas você é cristão. Sim, nós somos cristãs, nós somos servas, mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de imperfeição. Tem hora que a gente se ira, tem hora que a gente não entende. Só que aí, o que a gente tem que fazer? Como cristã, nós vamos para oração. Pai, Senhor, pastora Luana, é Luana aqui? Ai, meu Deus, eu tô ceguinha. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, Pai, Senhor, pastora Sandra. É Luana Moraes, Pai, Senhor. Beijo. Beijo para as irmãs que estão assistindo aí. Então, o que a gente tem que... seria bom uma mentoria para essas mulheres, para dizer a elas que nós somos pessoas normais. Pessoas normais, fica nervosa, chora, tem problema. Ah, crente não tem problema sim. Muito problema. Tá mentindo quem falou que não tem problema, passa por luta, passa por dificuldade financeira, passa por tantas e tantas coisas. Mas nós temos problemas. O diferencial é o quê? O que nos diferencia, talvez, para alguém que está agora separado ou pensando muito em se separar? A gente tem problema, mas a gente aprendeu a lidar com as armas certas no problema. Aí que tá uma temos promessa. Temos promessa. Nós temos promessa. Então nós temos que ir em busca da promessa. Eu vou dizer uma coisa aqui. De verdade, eu já passei por tanta coisa no meu casamento, fora isso, esse milagre que eu já vivi, mas Deus deixou uma marca, deixou o Gabriel como uma marca. Quantas e quantas vezes eu já pensei em chutar o pau da barraca, quantas brigas eu tinha no meu casamento, relacionamento, aqui dentro. Era uma luta travada, mas eu estava firmada na promessa. Então é onde que eu ia para a oração, eu falava, mas Senhor Deus, então aonde está a minha promessa? Aonde está a vida abençoada que o Senhor prometeu para mim? Eu quero. Eu exijo a minha bênção, Senhor. Igual Jacó, não vou sair daqui sem a minha bênção. Não. Por quê? Porque... eu quero que tu diga aqui para nós, né? Qual é o segredo de se tornar a mulher sábia que a Bíblia fala? A submissa, não o capacho, tá? E a sábia e não a tola. Como se tornar essa mulher? Deixa esse aprendizado para nós aqui. Porque quem está assistindo essa live até agora é porque está precisando esse conteúdo. E vai aplicar com certeza na sua vida. E é gratuito aqui um conteúdo de ouro que a gente está entregando aqui, que pode mudar o casamento das pessoas. Com certeza. Se tem alguém aqui que está pensando em desistir do casamento, que passou raiva do marido hoje, às vezes a gente tem vontade, não de separar, mas de matar, a gente tem, que nem dizer que a gente brinca, né? Mas conta para nós, pastora, qual é o teu segredo que te permaneceu casada até hoje? Eu falo assim, que tem hora que dá vontade de morder a cara. É aquilo que eu comentei com você. A sábia, ela tem uma inteligência emocional, né? A mulher sábia, ela tem a inteligência de controlar as suas emoções, né? É aquilo que você falou. Não tem nada a ver com submissão, né? Deus, ele criou lá no jardim uma mulher para ser auxiliadora, não tapete de marido, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, irmãos, tem muita gente aí, tem muito homem machista que prega, ela tem que me obedecer, ela tem que lamber o chão que eu piso. Não tem nada disso, não. Não está escrito na Bíblia. Deus não falou isso, muito pelo contrário, o nosso chamado, existem mulheres maravilhosas na Bíblia, nós não somos tapete de ninguém, tá? Nós fomos criadas para ser auxiliadoras, andar lado a lado com o esposo, ser sábia sim, ter inteligência emocional para evitar certos conflitos, edificar a sua casa, quer dizer, construir em comum acordo, edificar, erguer, né, somar, mas para isso, qual
Qual é o segredo para chegar nessa mulher? Me fala. Ser uma verdadeira cristã. Ah, pastora, mas uma mulher do mundo ela não vai. Mas aí nós vamos trabalhar com ela. Como assim? Um dia alguém trabalhou com a gente. Nós também não éramos. Se você era. Não. Quando eu conheci você, você estava cheio de dificuldades. Você dizia, ó, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom que eu vou falar. Às vezes a mulher até ela é uma serva. Até ela conheceu, se batizou, mas ela se desviou. Por quê? Porque ela é cheia de traumas. Exato. Ela é cheia de traumas antigos. Foi abusada. A gente trabalha muito com mulheres assim. Tem mulheres que foram abusadas pelo pai, pelo irmão, pelo tio. E isso gerou nela um ódio muito grande que ela não consegue superar. Traumas terríveis que ela passou lá atrás na infância, de casamentos que não deu certo, de vidas que não deu certo, né? E de trabalhos que foram perdidos. Ela leva essa bagagem pro casamento, né? E o marido não tem culpa de tudo que ela passou. Não, mesmo porque às vezes a gente até quer jogar em cima deles, né? Um trauma passado que a gente tem. Não, isso aí tem que ser tratado. Isso daí tem que ser curado. Marido, essa parte. Assim, ó, eu acredito que a responsabilidade de querer melhorar o meu eu é minha. É minha responsabilidade, a culpa é minha se eu não quiser, porque em Jesus Cristo, nós não estamos aqui falando de igreja, de religião, quando a gente fala de ser cristã. De ser cristã, a gente está falando de princípios de Deus, independente de ir à igreja ou não. E que Deus, ele é a cura. As pessoas têm que cuidar do lado espiritual para conseguir vencer os traumas, senão não tem como, né? Existem mulheres que para chegar nesse, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser uma mulher que edifica, uma mulher que não destrói. Sim, mas primeiro ela tem que ser curada. Exatamente. Ela tem que ser curada. Porque você não cura ninguém se você não for curada. Como você vai curar um doente se você está mais doente que ele? Então, primeiro você tem que curar, né? E eu vejo assim, eu trabalho com mulheres, muitas mulheres doentes. E não vou dizer fora, não, dentro da igreja, viu? Dentro da igreja. Então, nós precisamos trabalhar com que essa live, você que está ouvindo, vai compartilhando essa live para outras mulheres, para outras pessoas, né, Gi? Que está nos ouvindo, que talvez está aí, como você falou, sem saída, querendo desistir de tudo, ou levanta de manhã e fala, ai, mas a minha vida é uma porcaria, nada acontece, nada flui, eu não avanço, eu não consigo nada, eu não consigo um trabalho, eu não consigo. Se acalme. Se acalme. Vamos começar a trabalhar, a ver o que está acontecendo, porque em mim, eu sei que tem muitas coisas ainda que eu tenho que me mudar, mas eu precisei me quebrar inteira. Eu precisei me mudar muito. Eu precisei aceitar muitos não de Deus que você falou. Aceitar o não de Deus, isso é terrível. Eu precisei ter que conviver numa terra de Lodebar. Numa terra e ficar sozinha. Sabe aquele momento que você liga para um, você liga para outro, você liga para outro e ninguém te atende? Sim. Sabe aquele momento que você fica sozinha, sem ninguém? E você pensa, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, agora acabou a minha história. Meu Deus, agora eu não saio dessa. E eu me levantava dos cacos, dos escombros, e no outro dia eu ouvi alguém dizendo para mim, não acabou. Vai para a luta, vai para a batalha, vai para a guerra, vai fazer faxina, vai trabalhar, vai se cuidar, vai isso. Porque se você não tá bem, se o teu emocional não tá bem, nada tá bem com você. Você não vai estar bem no teu casamento, você não vai estar bem na tua igreja, você não vai estar bem com teu pai, com a tua mãe, com teu filho. Você vai querer morrer, você vai querer não se olhar no espelho. Aconteceu um caso aqui de uma moça, um dia, nós colocamos um espelho para ela, e ela falou assim, essa sou eu? Eu falei, ué, por que você não se reconhece? Ela falou, não, porque eu não penteei o meu cabelo num espelho olhando para mim. Olha a situação que essa mulher chegou. Eu passei por isso, pastora. Tem muitos suicidas, né? Eu passei por isso há muito tempo atrás. Eu não conseguia me olhar no espelho por conta de um relacionamento abusivo antigo que eu tinha. Essas pessoas me feriam naquela época tanto com palavras que quando eu me olhava no espelho, eu escutava aquelas palavras, tu é feia, tu não é bonita, tu não vai arrumar ninguém, tu vai ficar sozinha para sempre. Eu tive muitos traumas que, infelizmente,
E em vez de eu jogar para Deus, eu jogava pro Jonatas. E ele sim me resgatou de uma depressão profunda. O Jonatas estudou depressão quando ele me conheceu para me tirar da depressão. Então o Porque a casamento mulher ela é é muito o meu maior sensível, né? sucesso. Ela é muito sensível. A mulher ela é muito sensível. O casamento ele trouxe honra para minha vida. Porque o plano de Satanás para mim, e eu escutava através de pessoas Satanás falando, era: a Gisele é o problema da filha do pastor Garibaldi. A Gisele vai ficar para sempre naquele porão com Levi solteira. Entendeu? Até que uma profeta um dia me ligou e falou: Deus vai te tirar desse porão, vai te dar uma família. Então, por isso que hoje o casamento é o meu maior sucesso. E nós precisamos ser nessa hora que você está nesse nível, esse ainda não é o último estágio, né? Existem estágios piores do que esse, né? Baixa estima, não querer se olhar no espelho, não querer levantar, não querer se cuidar, não querer trabalhar, não querer ter relacionamento com o esposo, não querer ir para a igreja, não querer... Tem vários níveis, né? Esse ainda não é o pior. Existe o pior, que é aquele que é o final, em que a mulher, ela se sente tão desvalorizada, ela se sente tão ruim, que ela se entrega ao suicídio. Quantas mulheres? Né, elas tentam o suicídio. Por quê? Porque elas ficam tão vulneráveis que na vida dela não tem mais nada. Não tem Deus, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem nada. Ela perdeu totalmente a autoestima, ela perdeu a vontade de viver, e aí é onde que ela vai para o estágio final, que é o suicídio. Muitas mulheres se suicidam. Por quê? Porque não tem ninguém que a orientam. Glória a Deus por isso que nós tivemos alguém, né, como eu, que um dia cheguei na sua vida, pude te ajudar com oração, te dando, né, um exemplo daquilo que eu tinha passado. Eu sempre disse para você, lembra? Você vai passar. Se eu passei, você vai conseguir. Nós precisamos falar para mulheres que se eu passei, ela que está aí do lado passando esse problema, ela vai passar também. Exatamente. Se eu venci, ela vai vencer também. Se você é o intuito dessa venceu, lives, né, ela vai vencer também. Esse é o objetivo das lives, poder pegar na mão de quem está do outro lado, no estágio que a gente estava antes, e dizer: eu consigo te trazer para esse lado aqui, porque eu já tive aí um dia. E se Deus me tirou, Ele pode te tirar também. Só que às vezes está faltando isso, alguém para impulsionar, para estar do lado. Eu sempre falo: eu consegui me casar e ter uma família por causa de Deus, mas Deus usou um canal na minha vida, a pastora Sandra. Até o dia do meu casamento, tu esteve do meu lado. O quanto é importante a gente estar aqui hoje e continuar estando aqui e a conseguir formar um exército de mulheres, salvar muitas mulheres, né? Porque assim, eu me lembro que quando meu filho foi embora, eu quase morri. Eu tenho 2 filhos, eu sempre fui uma mãezona, você sabe disso, né? E aí, meu filho do meio, Douglas, hoje ele mora em São Carlos, ele é casado. E aí, quando ele fez 18 anos, ele arrumou as malas dele, o meu outro filho de São Carlos veio pra cá, passou aquele Natal, Ano Novo, tava tudo bom. Eu tava muito feliz, a minha família reunida, todo mundo reunido. Eu falei: tá bom demais. Aí, quando o meu outro filho se preparou para ir embora, ele arrumou as malas e falou: tô indo embora. Aí eu falei: não, como assim você vai embora? Você não falou nada para mim que você ia? Ele falou: tô indo embora. Ele tinha 18 anos, eu não podia pressionar ele para ficar, né? E nós achamos que nós criamos os filhos para nós. Não, nós não criamos para nós. E naquele dia, eu falei assim: meu Deus, mas ele vai embora. Ele estava indo na igreja, ele estava vestindo terno já. Eu falei: agora ele, 18 anos, ele vai cair em São Carlos, ele vai pro mundo, ele pode se envolver com drogas. E eu, aquela semana, Gi, eu fiquei na cama. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. Eu questionava muito com Deus, eu chorava muito, até que eu não aguentei mais. Eu falei: eu vou para São Carlos, eu vou largar do pastor Tiago, eu vou viver outra vida, eu vou ficar perto do meu filho. Aí, antes de eu tomar essa atitude, eu fui orar. Eu fui pro monte sozinha. Quando chegou no monte, tinha uma senhora orando lá, e eu gritava no monte: Deus, por que, Senhor? Deus, onde o Senhor está? E aí aquela mulher se apresentou para mim e disse assim: eu estava orando lá, longe, lá naquela árvore,
quando o Senhor mandou eu vir falar para você assim, que o teu filho não é teu, ele é emprestado. E Deus faz aquilo que lhe apraz. E ele manda dizer que o teu filho está sendo cuidado pelo Senhor. Enquanto eu estava chorando, meu filho estava se relacionando com uma moça, arrumou um serviço na van, ganhando bem, e eu chorando, desesperada, querendo morrer. E aí que eu falo para as mulheres, nós precisamos entender os nãos e os propósitos de Deus, para poder chegar até onde Deus quer que nós chegamos. Porque senão a gente não consegue. Não, nós não temos mérito nenhum nisso, tá? E ninguém aqui é super crente, super mulher. Você não tá falando com uma super mulher, não. Eu choro, eu fico triste, eu sou nervosa, às vezes eu tenho os meus surtos, tomo remédio. Você não tá falando com nenhuma super mulher. Você tá falando com um ser humano, mas que aprendeu os não de Deus. Mas é disso que as pessoas estão precisando. Pessoas de verdade. Porque elas precisam saber que a gente tem vulnerabilidade também. E o que eu falo para minha amiga? Eu tenho uma amiga que eu amo muito, que é a Fran. Por que a Fran é tão minha amiga, ela aceitou Jesus? Porque ela viu uma verdade em mim. E eu também me colocava no papel de ouvinte. Não só de... Sabe aquela pessoa chata que quer sentar numa cadeira só para mandar como tem que ser a vida dos outros? A gente também precisa ouvir. Porque nós somos normais, né? As pessoas nos veem assim. É aquela... E quanto mais você fica conhecida, mais você fica ecoada, né? Você não pode fazer nada. Ai, mas é um absurdo as pessoas às vezes ver a gente chorando, né? Ai, mas ela tá chorando por uma prova, gente, pelo amor de Deus. Eu falo isso, eu falo o tempo todo, gente. A gente chora, a gente é normal, a gente tem luta, tem vontade de parar, tem vontade de desistir. Mas nós somos focadas na promessa que Deus fez para nossa casa. A nossa casa, eu e minha casa servirá ao Senhor. Eu estou nessa promessa. E eu não quero saber. Eu e a minha casa, não importa que hoje meus 2 filhos estão fora da presença. A promessa que eu recebi é para mim e para minha casa. E eu não vou abrir mão nisso, é inegociável. Eu sei que não é fácil, você sabe que não é fácil. Vai vir dia mal, vai vir pedrada, vai vir afronta. As pessoas vão te rejeitarem, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão não acreditar em você, mas não importa. Não importa. Não importa se você está no mundo e você fala, ai, pastora, ai, mas aquela minha amiga falou que se eu for para a igreja, ela vai virar a cara comigo. Não importa. Não importa. Nós precisamos entender, Gi, o que Deus tem para nós, o mundo não tem. O que aquela amiga sua prometeu para você, ela não pode fazer o que Deus pode. E é tão gratificante quando tu pega alguém para cuidar num estágio. Tu cuida, insiste. Você me deu um pouco de trabalho, viu, amiga? Você me deu um pouco de trabalho, viu, menina? Você me deu um pouco de trabalho, viu? Muito trabalho. Muito trabalho. E a gente precisa de mais pessoas assim. Porque as pessoas hoje que Deus me deu para mim cuidar, já falaram para mim, desiste. Isso ali não quer nada com nada. E hoje vê as pessoas progredindo, construindo família. E Deus fazendo milagre para fechar a boca das pessoas que acham que os outros têm que ser perfeitos. E não, foi uma pessoa não. Perfeito é Jesus. É o único perfeito na Terra, não existe. Pode ser teólogo, pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser missionária. Eles vão querer me matar nessa live, né? Eu não tenho medo. Pode ser o que for, mais estudado, engravatado. Porque desde quando que o diabo tem medo desse tipo de gente? O diabo não tem medo. Ele não teve medo de Jesus. Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto. Quem que foi lá afrontar Jesus? O diabo não tem medo. Não tem medo. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos aqui. Viemos cheios de falhas, cheios de capricho, fomos tirados do laço do passarinheiro, do lago de fogo, do lado do enxofre, do lago da imundícia. E glória a Deus que Ele nos aceitou, Jesus nos aceitou. E hoje nós podemos estar aqui numa live pregando para mulheres, falando, olha, eu passei pela peneira, pelo funil, eu achei que eu ia morrer, eu fiquei sozinha, eu não tinha mais ninguém, mas eu venci. E se eu venci, você que está aí, você que está do outro lado, você vai vencer também. O que é seu problema para Deus? O que é sua enfermidade para Deus? O que é sua depressão para Deus? O que é sua ansiedade para Deus? O que essas vozes que você ouve para Deus?
O que é uma libertação para Deus? O que é uma prova para Deus? Se ele é aquele que pega o câncer, tira o câncer e faz e reforma o corpo inteiro. O que é o seu problema para Deus? Eu estou falando com alguém que está aí ligado. Eu estou falando com alguém que está aí, que vai ouvir. Eu estou falando com alguém que está sendo alcançado. Eu estou falando comigo. Eu estou falando com a Giz. Eu estou falando com você que vai entrar na live, que vai compartilhar essa live. Existem mulheres que precisam ser mentoradas, existem mulheres que precisam ouvir testemunhos como o nosso. Esse não é metade do meu testemunho. É só não um terço. Eu fui alcançada através da tua mentoria que tu me deu. E quantas outras mulheres que estavam assim, prestes a se matar. Tem mulheres que ligavam para mim, eu tenho um grupo que você sabe, tem mulheres que ligavam, me chamavam no privado, falavam assim, eu estou com uma faca na mão para me matar. Que loucura, olha só. E eu desesperada, eu falava, olha, eu vou te dizer uma coisa, se você se matar, você vai pro inferno, porque o inferno existe. Se você se matar, você perdeu tudo o que você construiu até hoje. Você vai pro inferno. Não tem outro que falar. Mas se você me ouvir, se você crer, se você acreditar que a sua vida pode mudar, ai, aleluia. Se você acreditar que existe um Deus tão grandioso, tão poderoso, que pode virar essa página hoje, minha irmã, me dá uma oportunidade. Eu vou te apresentar o Deus do amor. Pastora Sandra, tu vai abrir, que nós temos projetos, estamos conversando. Vai ter mentoria para essa mulherada ou não vai? Com certeza nós vamos fazer. Quem quiser participar, a gente pode já programar uma outra live, né? Com mais tempo. Eu tenho um compromisso, você sabe, né? Sim. Eu vou saindo daqui, eu já estou indo para um outro compromisso, uma outra live do evento aqui. Mas nós queremos alcançar, Gi, o maior número de mulheres. O maior número de mulheres, Gi. Presta atenção que isso é sério. Um exército de mulheres. Existem mulheres na cama, cheia de depressão, tomando muito remédio, tá? Aqueles remédios da faixa preta. Existem mulheres doentes espiritual. Porque o carnal a gente é fácil. Mas tem mulheres doentes, né, no espiritual. Tem mulheres que não conseguem levantar da cama. Tem mulheres lindas, maravilhosas, que perderam totalmente o estímulo de acordar, de levantar, não querem tomar banho. Não querem fazer nada. Não é para a igreja não, tá? Elas não querem fazer nada. Existem muitas mulheres doentes. E o nosso intuito é alcançar essas mulheres. Amém. Como um dia eu alcancei a tua vida, como um dia eu fui alcançada através de alguém, e lançar esta palavra. Tem jeito. Amém. Glória a Deus. Tem jeito. E olha só, pastora, tu tem um grupo no WhatsApp. As pessoas que estiverem agora aqui nessa live, que quiserem entrar nesse grupo da pastora Sandra, mandem no direct do Instagram dela o seu número. E já entra nesse grupo do WhatsApp. Que ali, o que acontece nesse grupo, pastora? Tu manda mensagem. Ou pode mandar para você, eu vou te colocar como administradora, porque você aí no Sul é mais fácil. Eu vou colocar lá no meu grupo você, porque eu tenho uma administradora do Mato Grosso, eu tenho uma administradora daqui, eu tenho uma administradora de São Carlos, e eu vou colocar você como administradora para que, se tem algumas mulheres daí, eu sei que tem, que precisam de oração. E o nosso grupo já teve milagres, viu? Já teve milagres. Deus, ele fez uma intervenção e Deus deu a cura para uma criança que estava desenganada, viu? Então, esse grupo é um grupo assim especial de oração, de divulgação. Não tem placa de igreja, tá? O meu grupo não tem placa de igreja. Mulheres de fé. Esse é o meu grupo para a gente interagir, para a gente falar de Deus, para a gente ouvir testemunhos, para a gente ouvir louvores. Porque nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não temos outro assunto a não ser Jesus. E o nosso testemunho para dar para as mulheres para alcançar vidas, né? Nós precisamos alcançar vidas, mulheres que estão enfermas, mulheres que estão com o casamento destruído, mulheres que estão com a mala, aleluia, mulheres que estão querendo sair de casa, mulheres que estão com a mala arrumada, mulheres que estão querendo se matar. Existe uma saída para o teu problema.
Nós Feministas temos também. a saída para o teu problema. Ó, nós temos. Hoje a nossa primeira live. Foi rápido tu contando a tua história porque tu tem compromisso. Mas fiquem ligados, nós vamos ter outras lives, vamos aprofundar. Vamos falar sobre cura emocional. Porque não adianta tocar no assunto casamento se tu não é um eu completo contigo mesmo. Se tu não te ama, tu não te aceita, tu não é feliz, tu não ama a tua companhia. Então a gente vai aprofundar esses assuntos, a gente vai ajudar as mulheres a doente emocional. Se ela tiver doente emocional, ela pode ter um príncipe na vida dela. Não vai estar bem. Não vai estar bem. Exatamente. Vontade de nem parar mais essa live, porque dá vontade de aprofundar já. Deus pode te dar um... É desafiador. Isso, eu vejo tantas coisas na internet, a gente estava comentando sobre isso, né, Gi? Eu vejo tantas coisas na internet que não tem conteúdo, coisas assim que não edificam a nossa vida, né? E uma live tão abençoada dessa, pena que né, vai ser tão rápido. Mas eu quero entrar de novo com você, abordar outros temas, né, sobre cura emocional. Mulheres que têm traumas, Gi, mulheres que foram abusadas. Presta atenção, esses são os principais. Mulheres que foram abusadas, mulheres rejeitadas pelo marido, mulheres que foram rejeitadas até pela família, pai, mãe, irmão, são as piores. Elas estão num nível totalmente baixo de autoestima, não querendo mais viver. E existe cura para esse tipo de trauma. Existe cura. Existe. Nós vamos resgatar essas mulheres aqui através da internet. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na nossa vida. Isso. E depois, aqui uma ideia, você pode abrir o link para que mulheres como eu e como você, totalmente restauradas, possam entrar com a gente, interagir com a gente, dizer, antes de eu ouvir essa live, antes de eu ser mentorada, antes de eu ouvir o testemunho, eu era essa mulher, mas hoje eu não sou mais. Olha só, pastora, nós vamos fazer o quê? Quem está assistindo aqui já fica sabendo e se antena para as próximas lives com a pastora Sandra. Nós vamos aprofundar esses temas, tá? Nós vamos aprofundar com essas outras mulheres para ouvir o testemunho em uma sala secreta. Nós vamos criar um grupo. Quem quiser participar vai mandar o seu número e a gente vai fazer um encontro fora do Instagram para trocar essa experiência. Isso é um desafio, ótimo. Nós vamos lançar. Isso é ótimo, isso cura muito. Isso é um dipirona para dor de cabeça. Isso é anestésico. Isso é anestésico para essas mulheres. É tão simples, né? Eu vejo assim tantas mulheres que poderiam fazer isso, né? E não fazem. É tão simples. É uma palavra que muda, gente. Foi uma palavra que eu falei para você naquele dia. Eu falei, Deus mandou eu cuidar de você. Foi uma palavra, foi um abraço, foi eu sentar e te ouvir. Tem mulheres que precisam... né? Eu tava perdida. Eu tava completamente perdida. Meu sonho era casar e ter família, que Deus tinha me prometido, mas eu tinha tantos traumas emocionais dentro de mim que parecia impossível. E Deus não me deu o casamento antes porque eu não tava pronta pro príncipe que Deus estava dando para mim. O Jonas não é perfeito, não é? Mas ele é muito mais evoluído do que eu na vida com tudo que ele passou. O Jonas, eu só tô aqui hoje. Olha que forte isso. E as mulheres tendem a deixar o marido no segundo plano e não dar a honra que ele merece no casamento. Eu tenho desde adolescente promessa que a minha voz alcançaria mulheres. Desde criança. Podem perguntar para os meus pais isso. Só foi possível cumprir e vai ser através do casamento. Através do meu marido que me destravou, me desbloqueou e disse, Gisele, tu nasceu para falar com mulheres. Começa a falar sobre casamento. Porque nós vencemos. Entende? E se não fosse o meu marido, eu não estava aqui hoje. Então foi através do casamento que Deus está cumprindo. Olha o Jonas aí, ó, comentando aí. Ó, mulheres corais. Isso aí, Jonathan. Incentiva. Eu me lembro, Giz, uma coisa aqui, que eu me lembrei agora que você estava falando. Quando eu conheci você, eu lembro que você ouvia vozes, né? Muitas. Você ouvia vozes. Aquilo me deu uma coisa muito ruim. Quando eu subi, eu falei, não, meu Deus, eu tenho que ajudar. Eu falei, se eu vim aqui, neste lugar, Deus me tirou de lá, de São Paulo, para me trazer aqui 2.000 quilômetros, morrendo de medo de andar de avião, por essa alma, para mim já tá bom. Para mim já tá ótimo. Se eu vim aqui por causa da Gisele, para mim já tá ótimo. Já tá bom. E eu lembro que eu ia
Graças a Deus, pela glória do Senhor, você colocou no papel. Ah, isso daí alguém vai ter que ver a nossa próxima live para contar isso daí, tá? Não vou contar tudo, não. Eu lembro, né, pastora, quando tu me conheceu, eu tava perdida, que eu ia orar pelo meu casamento e eu escutava assim, ó, tu não vai casar, tu não vai ter família, tu nunca vai te casar, tu vai ficar sozinha, tu vai dar trabalho pros teus pais a vida toda, tu vai ser solteirona na casa dos teus pais. Eu não consegui. E foi porque tu pegou na minha mão, tu batalhou. A gente fez propósito na madrugada, a gente botou o joelho no chão, a gente lidou com coisa feia. Para hoje eu estar aqui podendo falar contigo. Foi uma batalha tremenda, mas você não vai contar isso daí agora. Porque quem quiser ouvir mais, vai ter que ver a nossa próxima live, que tem tanta coisa. Tem muita coisa para essas mulheres ouvirem ainda. Coisas assim que elas nem imaginam. Porque quem olha a gente de pé fala, como que ela está de pé? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Ou também tem muitas pessoas que podem olhar e dizer assim, ó, mas que grande resultado tem na vida se não tem uma mansão, não tem um carrão? Se soubessem, e vão saber na próxima live, o tamanho da destruição emocional que estava dentro de um caco, despedaçado. É um grande milagre hoje estar aqui sentada com a minha filha no colo, falando que Deus cura, Deus restaura e que eu me casei. O maior milagre você conseguiu, né, minha filha? Você foi tirada, você era escrava de Satanás, né? Você era escravizada pelo inimigo. Essa já é uma grande vitória. O resto vai ser conquistado daqui para frente, porque você queria o propósito. E o propósito Deus fez de uma forma tão linda, tão tremenda, né? Que a gente vai contar em etapas. Quem quiser saber, vai ter que ver as nossas lives. E se você... E ó, vou deixar uma surpresa aqui. A próxima live que a gente fizer, eu vou contar algo que vai assim impactar essas mulheres. Mas vai ter que assistir a próxima live. Aqui foi só um início, aqui foi só um beijinho na flor para as pessoas, para as mulheres comentarem com as outras. Olha, eu assisti uma live da Giz e da pastora Sandra lá, e elas falaram alguma coisa, não é metade. Na próxima live, eu vou contar algo que aconteceu comigo, que vocês vão ficar impactadas. Vocês vão falar, não é verdade. E eu vou trazer um testemunho e uma prova viva para vocês verem o Deus que nós servimos e como nós precisamos ter perseverança. O que é preciso para encontrar, para ter paz e espírito? O que é preciso você fazer para você ser uma mulher sábia, para você ser uma mulher edificada, para você ter uma vida abençoada? Você não precisa de muito, não. É algumas coisas. E nós vamos aqui, através dessa live, devagar, ensinando você interagindo com a gente, convidando mais pessoas, convide mais pessoas, compartilhando para você entender aonde Deus... essa live, porque ela vai ficar gravada. Se teve alguém que não conseguiu olhar agora, manda. Porque Deus falou aqui essa noite. Olha, Deus, ele tá onde tem gente reunida, não é só na igreja, não. A gente tem que ser um canal e cumprir o propósito aonde a gente estiver. E, ó, na próxima live, nós vamos ensinar vocês na prática a como fazer propósitos de oração pela vida de vocês. Porque tem muita gente que não sabe orar. A Bíblia já diz, não ganha porque não sabe pedir. Nós vamos ensinar vocês a pedir não para o seu eu, mas de forma intencional e certa com Deus. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Mas para isso, não pode perder as próximas lives, que vai ser conteúdo aprofundado de como restaurar o casamento de vocês, o emocional de vocês, porque tudo respinga nos filhos também. E os filhos muito importante, como aprender a orar. Como se colocar no lugar secreto. Já é o né? Existe um lugar secreto que a gente ora, né? E a gente precisa entender como orar. Tem mulheres que não sabem orar, viu, Gi? Tem mulheres que não sabem orar. Mas a gente vai ensinar essas mulheres a orar. Vamos ensinar na prática na próxima live? Vamos pedir, ó, já programa para a próxima live, papel e caneta. Já compre um caderninho essa semana para as lives da Sandra e da Gi. Aprende a escrever e a orar, porque tudo que eu estou vivendo hoje está escrito. Como aprender a orar, é isso aí.
Nós orar. precisamos aprender a orar. Sobe a hashtag aí. Mulheres corajosas. Pode subir. Na próxima Olha aí. live, tu vai subir a hashtag. Ó. Como aprender a orar? Aí eu vou deixar uma pergunta aí. Você sabe orar? Você sabe pedir? Você sabe ouvir? Então você vai aprender na próxima live. Como aprender a orar? Como aprender a ouvir e como aprender a pedir. Olha só, já deixei aqui um beijinho para você. Eu vou ter que encerrar essa live, porque eu estou no meu compromisso, ela já vem vindo me buscar, já mandou aqui. Eu quero, assim, agradecer muito a Deus, né? Agradecer muito a você a oportunidade, ao Jonas, que pessoas que estão nos ouvindo, que possa, né, ser sensível a ouvir, porque nós precisamos ser, primeiramente, sensível a ouvir. Quem não quer ouvir, não quer aprender. Quem não quer aprender, não quer mudança de vida. Quem não quer mudança de vida vai patinar. É bem assim que funciona. Vai patinar, vai rodar, até aprender. Nós precisamos ser sensíveis, ter um coração sensível a ouvir, a aprender, né? A obedecer. Tudo isso nós vamos falar nas próximas lives. Botar em prática. Quem assistir a live, a próxima live, que tiver com alguma área trancada na vida, vai desenrolar. Em nome de Jesus. Vai aprender a orar de forma tão intencional que o capeta vai passar reto da tua casa. Não vai conseguir mais entrar lá. Em nome de Jesus. Eu vou te dar tchau agora. Te dar um beijo que tu precisa ir, né, pastora? E eu vou ficar aqui me despedindo da mulherada. Nós vamos combinar a nossa próxima live, vamos soltar no Instagram aí e vocês fiquem antenados. Eu quero agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus. Eu quero te abençoar, que todas as bênçãos caiam sobre você, repreendendo todo o mal do inimigo, repreendendo toda a retaliação, que o inimigo não venha investir, não venha prejudicar aquilo que Deus colocou no teu coração, porque o que é assinado na terra é assinado no céu. Que Deus possa abençoar a tua vida, a Sara, ó, o Jonas, né, que tá aí também, aí, ó. As irmãs que estão aí, manda um abraço, né? Eu não vou conseguir mandar, para mim não tá subindo aí, não sei se está aparecendo para você. Manda um abraço a todas as irmãs que entraram aí, meu carinho, meu agradecimento, assim, enorme por você me escolher, viu? E vamos pra frente. Amém. Vamos junto. Amém. Tá bom? Tá bom. Beijo. Fica com Deus. E que na próxima live nós possamos aprender muito mais, porque cada dia é um desafio. E Deus, Ele quer que nós alcançamos, que nós subimos degraus. E para subir o degrau, nós precisamos estar apegados, seguros na mão de Deus. Ninguém sobe o degrau sem estar apegado na mão de Deus, né? Sempre assim. E avante. Deus abençoe. Deus te abençoe. Um beijo grande para você. Esteja orando. Daqui a pouquinho eu vou estar numa live. Depois eu te chamo no privado e mando para você, tá bom? Tá bom. Amo você. Se cuida. Eu também amo você. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo enorme pro pessoal aí. E eu espero em breve, né, estar aí no Sul. E vamos continuar com essa live. Amém. Tá bom? Vamos fazer eventos presenciais futuramente também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem que querer e ele quer. Amém. Tchau, tchau, pastora. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. A pastora Sandra está saindo ali, vai cumprir um compromisso dela. Deus abençoe vocês que ficaram até agora com a gente aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz e grata ao que Deus fez essa noite. Compartilhem essa live com as amigas de vocês, com uma mãe, uma prima, a tua melhor amiga, alguém, uma colega de trabalho, alguém que tu sabe que está precisando, que talvez está com depressão, que não levantou da cama essa semana, ou que tu sabe, assim, sabe aquela coisa de papo de melhor amiga? Eu tô pensando em me separar, eu tô pensando em desistir de tudo, eu não aguento mais. É para essa pessoa que tu tem que enviar essa live. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dela. Tu não precisa subir num palco para fazer a diferença na vida de alguém. Mas se tu mandar essa live, tu vai estar fazendo a diferença já. Até a próxima live. Até a próxima live. Deus abençoe vocês. Fiquem ligadinhos no Instagram, que eu vou postar a próxima live com a pastora Sandra para saber a próxima etapa e você aprender a orar. Um beijo. Deus abençoe todas vocês. Tchau, tchau.